Sejam bem-vindos ao Até que é Pop. O assunto de hoje é cloud. E para falar sobre este tema, trouxe um convidado super especial. Quer saber quem é? Mas antes disso, deixe o seu like e se inscreva no canal. Combinado? Agora sim, roda a vinheta. Voltamos e agora sim, vou apresentar para vocês quem é o nosso convidado. Sobe aí, Ulisses Nascimento. Seja bem-vindo ao Até que é Pop. Olá, tudo bom? Tudo bem, Obrigado Ulisses? aí. Tudo ótimo. Obrigado aí pelo convite. Legal. Vamos falar de um tema super bacana para você, para mim também e para o público. Cláudio, pergunta para começar. Cláudio, dá dinheirinho? Dá. É uma Dá. carreira. Esse dá, né? Não, dá sim, mas com alguns pontos que a gente coloca aí antes para o pessoal, é que existe um degrau, um degrau de cada vez na área, né? Não vai achando que a gente vai começar ganhando muito, mas tem um caminho a se percorrer. É uma área promissora, né? Bom, já não preciso falar mais nada, tá bem. Só que existe uma evolução também, então as pessoas têm que entender que, seja para migrar ou seja para iniciar na área, né? Tem um caminho a ser percorrido, mas que é possível, desde que tenha dedicação, estudo aí, material, a gente tem de monte, né? Deixa eu perguntar, então, aquela pergunta inicial. Ok, sabendo disso, Ulisses, como eu começo a minha carreira em cloud? Saí da faculdade ontem, vi no LinkedIn um monte de vaga, arquiteto cloud, especialista cloud. Como que eu começo? Tem um monte de cargo, um monte de tipos de profissionais em cloud. Por onde começar? Sim, é uma pergunta importante, né? Hoje em dia a gente vai na formação tradicional, né? As pessoas terminam, vai para a faculdade, sai da faculdade e quer ingressar na área ou quer migrar. A gente fala, boa parte dos profissionais hoje atualmente em cloud, eles partiram já de uma infraestrutura tradicional de tecnologia. Então, alguns eles migraram, né? Eles trabalhavam na visão ali de empresa, aquela coisa. Infraestrutura tradicional, a gente vai entrar em detalhe. E fizeram uma mudança de carreira, né? Elas também tiveram que se adaptar. Para quem está começando do zero, é importante aí, tem bastante material, né? Os 4 maiores providers aí de cloud, né? Os 5, né? A gente pode incluir outros aí também. Eles fornecem aí um canal aí de estudo, né? O Learning Uhum. no Azure da Microsoft, a gente tem o GCP, a gente tem a AWS, GCP do Google, né? Então vamos lá, Azure Microsoft, GCP do Google, né? Data Center, em Sim. cloud, a gente tem a AWS da Amazon, né? Tem gente que fala, tem a Oracle, né? O CI, tem IBM também, que eu deveria ter comentado um pouco também, a gente pode comentar um pouco mais. E assim, o material, ele está disponível hoje na internet, tem muita coisa de graça, assim, e tem que começar com fundamento, gente. É interessante conhecer os fundamentos de cloud para qualquer área que a pessoa deva seguir. Tá? Então, assim, desde Uhum. que a pessoa vai para uma infraestrutura, vai para um desenvolvimento, vai para segurança, ou vai trabalhar com IoT mesmo, que também tem componentes em cloud, inclusive os principais estão lá, né? Uhum. Então, assim, seja qual for, e também, às vezes, o fundamento vai dar uma base e a pessoa vai avançando naquele seu interesse. Conforme ela vai tendo acesso ao material, ela vai vendo, fala, pô, Ulisses, putz, gostaria de fazer, desenvolver, entendeu? Aí ela vai aprofundando nos treinamentos de desenvolvimento e assim por Entendi. diante, né? Porque assim, pessoal, eu conheço o Ulisses, ele é um profissional com muita experiência em cloud, por isso que eu convidei aqui para o Até que é Pop. Fala um pouquinho da tua trajetória, o que você faz hoje, porque o que eu admiro no Ulisses, ele sabe disso, é que quando a gente trabalhava na mesma empresa, eu ia na mesa dele, perguntava, e ele tinha toda a disposição para ensinar, e a melhor coisa, não é apenas na teoria, na prática. Então, conta um pouquinho da sua trajetória e como você se interessou por cloud, porque pode ser inspiração para outras pessoas que estejam aqui. Sim, sim, exatamente. A gente acha bastante coisa hoje na internet, né? Por isso que te falar da carreira, da experiência é importante, até como motivação, né? Eu comecei em desenvolvimento, né? Comecei, acho que em 2000, 98, 99.
Meu pai era programador, né? Linguagem aí Eita, RPG, AS400, IBM. Começamos na época do Clipper, DOS, aquela coisa, foi melhorando, né? Desenvolvendo, eu trabalhava com aplicação em Basic, né? Fazia migração de aplicações. Então, as aplicações que rodavam em DOS, a gente começava a fazer para Basic, para Visual, para ter no Windows, assim. Comecei, mudei para infra completamente. Fui trabalhar como suporte e tal. E aí eu sempre tive contato muito cedo, né, com tecnologia, né, desde bem antes, né, essa é a parte profissional, né, mas teve a parte em casa ali, fuçando no computador e tal. E a minha carreira toda ela foi focada em infraestrutura, né. Então, o que que é infraestrutura? É tudo que suporta a parte computacional que a gente tem hoje, desde o seu computador em casa, telecomunicação, enfim, armazenamento de dados, etc, né? Controle de usuário e tal. E fui trabalhando segui como administrador de redes, né? Que era um termo, alguns chamam de sysadmin, cada um assim, na área Microsoft. Trabalhando em algumas empresas, trabalhando em reestruturação, atuei com network também, CCNA, né? Em muitos anos atrás, parte de switch e tal. Então, fui tendo contato com infraestrutura, uhum, cabeamento, switch, servidores, que é onde ficam as aplicações, etc., né, que gerencia, toda a empresa, a parte de tecnologia da empresa é movida nesses locais, a gente chama de data center, seja dentro da empresa, um data center, a gente comercial, a gente tem vários aí. Então, fui trabalhando, tendo contato, administração tal. Em 2012, um pouquinho antes, já tinha contato com parte já de serviços online, serviços na nuvem, que a gente fala na internet, gente. É um sim. termo, né, disponível, são softwares ali, a gente acessa esse serviço através da internet. E eles ficam disponíveis, é até um termo, em data centers da própria empresa, da Amazon, ou da Azure, ou terceiros. Então, eu comecei a ter contato com a infraestrutura, com o cloud. Passei a evolução das primeiras versões das clouds, elas tinham, né, o Microsoft a gente chamava de Classic, eram poucos Nossa, serviços, eram 6 a 8, 9, depois foi subindo para 16, e serviços diversos, que serviço? Banco, máquina virtual, rede, VPN, essas coisas. Até aplicações para suportar a aplicação, né, serviços para suportar uma aplicação, um site, esse tipo de coisa. Aí fui tendo contato, trabalhei em algumas multinacionais, depois eu acabei, em 2012 para cá, eu migrei minha carreira completamente para cloud, né? Então assim, basicamente trabalhando com parte de segurança, mas eu sempre fui focado no Microsoft, tá? Então eu continuei estudando, é. fazendo treinamentos oficiais, tal, mas eu tive contato com o Cisco, comecei a ter contato com outras clouds, e aí hoje recentemente, assim, até para encurtar, no caminho, a gente trabalhei com consultoria, a gente trabalhou junto, você lembra, trabalhei com a parte Microsoft, né? Tocava aquela torre ali junto com o pessoal, com os especialistas e tal. Sim. Estava em projeto, em cliente e tal, migração. Peguei o boom da migração para nuvem. Eu peguei a migração da máquina física para virtual, depois da virtual para cloud. É Aí quase a depois que. história. É quase a história junto. É, Exato. Então, tudo isso daí, as experiências que eu tive nas empresas, elas foram importantes, né? Nesse meio caminho, então, migrou para cloud, eu fui fazendo treinamentos fundamentais, né? Entender o que que era uma região, conceitos que vocês vão ter em cloud ali. Então, assim, entendi um pouco como funcionava, fazer uma tradução, né, do que eu já trabalhei e fazer uma comparação, daquele né? mundo de infraestrutura mais tradicional, on-premises, para o que estava vindo com Exato, esses providers. É isso. exatamente. Tá. Então, assim, aí fui me certificando, as certificações, eu tirei as primeiras versões das certificações de Azure, atualmente hoje focado em, vamos lá, alguns pontos que é interessante. Então, estudei, fiz as certificações, mas assim, não a nível da certificação, mas de conhecer, a certificação ela veio natural, até Uhum. é uma questão de currículo, uma questão das empresas, algumas empresas cobram, dependendo da posição que você está, se você está como consultor, você vai direto representar uma empresa num Isso. cliente, então isso leva muito em consideração numa proposta, esse tipo de coisa, então eu acabei me capacitando para isso, para atuar nesse nível sênior, nesse nível de vendas, ou nesse nível de consultor, né? Então aí acabei, ou atualmente hoje, né? Hoje eu estou como Cloud Tech Support Manager, né? Gerente de suporte técnico em cloud.
tem passagem muito forte com governança. O termo FinOps que a gente fala aqui, para mim isso aí já existia há muito tempo, né? Depois a gente É, chega nesse a gente tópico chega aí. lá. Então, assim, atualmente hoje, não, então, tenho certificações em Azure, né? Tanto a parte de Data, DevOps, segurança, arquitetura e administração, que é nativa debaixo de arquitetura. AWS, arquitetura também. OCI, arquitetura também, que é Oracle. Uhum. Né? GCP também, eu tenho alguns específicos, né? E CCNA, e aí vai, né? FinOps, eu tive que também fazer a Practitioner, né? Que é a Uhum. prova por causa da área que eu tô atualmente, né? Então, assim, um pouco da trajetória, ela sempre foi. Eu nunca me acomodei, né? Eu peguei a tendência e eu me Uhum. desafiava, né? E ia estudando, continuando. As oportunidades, elas acabaram vindo, né? Conforme também. É outra Isso. coisa também, né? Às vezes eu ia para uma Conforme o oportunidade, conhecimento, né, a gente vai adquirindo, a vai. oportunidade vem natural, né? Uma das coisas que acontece muito é tipo assim: que carreira eu sigo? O que eu faço? Dá o primeiro passo. Ponto. O primeiro passo, você vai ver que no segundo é o que você falou. Você começa a ter a informação que você precisa para tirar sua dúvida, seja ela técnica para conhecer ou para um determinado caminho que você quer seguir na área. Então, foi mais ou menos essa trajetória, né? O cara que E sempre fora, estudou, correu atrás, né? E vamos... vai conhecendo outros profissionais, da mesma maneira que Exato, eu. network, né? Então, eu quando é que nem eu falo aqui no canal, minha base ela é de engenharia de telecomunicações. Hoje o meu foco é observabilidade e IOPS, né, dentro da área técnica, né? Então, assim, a gente acaba conhecendo vários, como que diz, vários setores, várias tecnologias, e a gente ali naturalmente vai, poxa, eu gosto mais dessa área, ou me identifico, ou então às vezes você fala assim, poxa, tem uma oportunidade de crescimento naquela área e depois eu vou migrar, ou então eu vou para aquela área primeiro para depois eu ser um especialista. Cada um vai conhecendo as pessoas, vai sentindo o que gosta. Assim, Exato. deixa eu fazer uma pergunta importante para você. No Brasil, a gente tem vários providers. Eu vou citar aqui: a gente tem a Microsoft, a gente tem a AWS, Google, você falou de IBM, tem Oracle, tem vários providers de nuvem. Eu estou começando. Você disse no começo que os fornecedores eles têm os cursos, né? A grande maioria são gratuitos, né? Por qual que eu começo? No Brasil, quais são as principais nuvens que estão despontando assim, né, em crescimento? E por onde eu começo? Eu devo seguir a vaga que eu estou almejando, tendência de mercado, por onde eu me guio? Exatamente. Um caminho, se você for por tendência, por algumas coisas, a maioria das pessoas vão para a AWS, para a Amazon. Né, por ser a número um atualmente, disputa em segundo com a Azure ali, da Microsoft. Só que eu avalio um pouco mais a pessoa, o profissional. Então, para poder definir isso. Por quê? Porque se você fazer ir para aquele caminho daquela cloud que você está habituado, vocês vão entender o que eu vou falar de qual que seria o que encaixa melhor para o profissional, eu acho que você vai ter melhores resultados na frente. Então, de vaga, etc. Então, o que eu quero dizer? Você que é Microsoft, você que, putz, eu nunca tive visão com o mundo Linux. Eu tenho um skill assim de infraestrutura, eu conheço um pouco de ambiente Microsoft no geral, de domínio, etc. Eu falaria para você ir para Azure, começar os fundamentos lá. Os fundamentos eles são iguais em todas as clouds, tá, gente? Mas eu recomendaria você ir para Azure, fazer um foundation da Azure e fazer essa interpretação, esse É o caminho. AZ900, né? A Z900, exatamente, é isso daí. E depois aí para um 104, administração, e para a parte de arquitetura, vai conforme você for avançando. Você é um cara de mundo free, DevOps, é um cara já Jenkins, um cara que já mexe com PHP, Python, essas coisas assim, cara, vai para AWS, porque você vai entender um pouco mais que boa parte das coisas são via código. Azure também é via código? É via código, a gente tem também as coisas via código. Só que a AWS é um pouco mais, eu acho que a tradução dos mundos, né, para quem já tá do mundo Linux, eu acho que vai entender um pouco melhor os serviços em AWS. E se eu não conheço nada? Nada. Começa fazendo um foundation da Microsoft. Eu acho que é o mais. Você pode fazer os quatro, se você quiser, tá? Para mim, acho que é básico e se você Uhum. não conhece nada, eu recomendaria a Microsoft, Azure, faz a AWS, tem. Pode Ah, falar. entendi. Não, eu tenho que ter, por exemplo, a pessoa, eu sei que você, depois
desculpa interrompê-lo, mas depois Não, fala segue. do Google, né? Aham. Mas eu fico pensando assim, a gente falou da pessoa que está saiu da faculdade, ou então do curso técnico e está querendo começar a carreira. Mas assim, se eu sou um agilista, por exemplo, eu trabalho numa empresa de tecnologia, eu vejo lá o pessoal, os desenvolvedores, o pessoal de cloud, e por uma questão de oportunidade eu quero me arriscar numa área mais técnica. Nesse caso, não é todo mundo que vai ter uma base, né, de programação, porque alguns termos a gente fala aqui, não, Python, eu tenho, o que eu tenho que ter, além, tem algo tipo a rede, o que eu tenho que começar, pelo menos o mínimo, assim, para não chegar tão perdido em cloud, ou eu já posso ir direto para a cloud, que a cloud vai me orientar sozinha, sabe? Porque tem gente fazendo isso por causa da situação no mercado, layoff, etc, né? Sim, sim. Se fosse comigo hoje, é, boa parte do learning, ele dá suporte para as pessoas, né, do foundation, e a pessoa que já tem, é o que você falou, ali, a parte de desenvolvimento, ou quer conhecer um pouco mais, vai ter essa trilha para essa pessoa, independente da cloud, tem muito Ah, material, bacana. tá? Tem muito material. Ela começa com o básico, aí quando sobe, em cada cloud ela tem um mapa de certificação, né? Então você começa com o básico que todas as áreas, cobre todas as áreas, você vai entender um pouco de serviço, o que que é PaaS, o que que é IaaS, Uhum. plataforma, PaaS é plataforma como serviço, é um serviço já gerenciado pelo próprio provedor da cloud, então você não precisa se preocupar, por exemplo, com ligar e desligar a máquina virtual que está a sua aplicação, você tem banco, você não precisa se preocupar com o gerenciamento de um banco de dados. Então, assim, você vai entender o fundamento das regiões, da Uhum. infraestrutura, IaaS, PaaS, SaaS. E um ponto importante que vai estar em todas as clouds, a gente chama de responsabilidade compartilhada. Que é Então, isso? que é exatamente o que vocês precisam entender é que quando em cloud, você precisa saber que quando você administra IaaS, você é responsável pela máquina virtual, você é responsável por toda a Hum. infraestrutura que você vai disponibilizar para poder pôr a sua aplicação, por exemplo. Se você for em paz, você tem uma responsabilidade, mas boa parte da responsabilidade de gerenciamento daquele serviço é da própria cloud. Vou te dar um exemplo de banco. Você pegar um banco PaaS e você ativar uma opção de backup, por exemplo, toda a parte de gerenciamento de backup e armazenamento ali é com eles. Você só se preocupa em habilitar esse serviço e aí você tem a opção de restaurar o banco. Então, o que eu quero dizer, fundamento, ele vai te servir. Tem que fazer o fundamento independente da área que vai seguir. E aí vai pegar esses termos, o que é responsabilidade compartilhada, quer dizer, o que eu sou responsável em administrar e o que aquele Ah, provedor é responsável em administrar. É a responsabilidade compartilhada. Ela existe em todas as clouds. Porque a pessoa acha que criou uma máquina virtual ali, aham. um Linux, um Windows, que vai suportar alguma coisa e ponto. Hum. Ela não se preocupa com autodisponibilidade, ela não se preocupa com backup, não. Dependendo do tipo de serviço, você que é responsável. Então, olhem só, a gente começa a ter a necessidade de conhecer um pouco mais de outras áreas, de backup, de rede, da infraestrutura em si, de segurança, então dependendo do nível. Então, por isso, Tá. começa com o Foundation e vai avançando, né? Deixa eu trazer aqui. Só vou pedir para você complementar a parte do Google, né, que eu te interrompi no Claro. meio, mas a pergunta em seguida você falou da parte de, olha, hoje a cloud te dá o banco, hoje a cloud ela vai te dar várias aplicações já, vou dizer, prontas, né? Que você só vai ali usar para uma aplicação. Então, como é que você vê a mudança do mercado? Porque eu lembro do passado, né? Que antigamente você precisava de um DBA dedicado. Pelo que a gente está conversando aqui, então a Cloud ela já traz muita coisa pronta. Complementa a parte do Google. E como é que fica esse profissional que é um DBA ou então de uma outra aplicação que agora está na nuvem? Como é que fica o Sim, mercado para esse sim. tipo de profissional? Não é muito, muito importante, né? Essa pergunta. E falando só do Google, o Google ele quebra o paradigma da quem está acostumado com Azure e AWS. O que eu quero dizer? Ah, é um pouco mais, ele é um pouco mais complexo para alguns tipos de níveis de pessoas. Não quero assustar aqui, mas quem está começando
Se for para começar, começa, sei lá, quer começar em Google, que eu quero dizer, fique em Google, porque a documentação dele é um pouco diferente, a visão, a parte de engenharia A dele é um pouco, console também é a diferente. console é diferente, então assim, os conceitos são os mesmos de infraestrutura, mas o que eu digo é que a documentação dele é uma documentação, como que eu posso dizer, um pouco mais pesada tecnicamente. Quando você começa a Hum. trabalhar muito com arquitetura, com os serviços, te obriga a conhecer um pouco mais, tá? Então, assim, que eu estava falando lá, comecem com Azure, com a AWS, não que Google você não possa começar, pode, tá? Mas é um pouco mais, console muda. Então, por isso que eu falo, você começa a se perder, porque se você for fazer, você tem que Eu, começar a ir por partes, pode eu falar. vou, eu vou compartilhar. Eu, por exemplo, eu tenho mais familiaridade com a Azure, né? Tanto que eu ia na mesa do Ulisses, Ulisses, como faz isso? Mas assim, eu tenho também aqui, né? Eu tenho meus labs, AWS, ok, mas quando eu fui abrir a console do Google pela primeira vez, que eu tenho meu lab fica na nuvem do Google, eu fiquei, meu Deus, onde que tá tudo? Sabe, porque, sabe, eu tava acostumada ali com Azure, AWS, eu tenho conta em tudo, né? Vai, faz o lab, funciona, deixa eu ver, não tem nada pra fazer final de semana aqui, deixa eu... é legal falar que a maioria dos providers, eles dão um período gratuito para você testar. Então, você coloca Exatamente. teu e-mail lá, você sobe a máquina, tem uma certa limitação de OS ou então de tamanho, mas para aprender é mó legal. Daí eu abri a do Google e falei, caraca, e eu só estava vendo a parte de observabilidade, né? Eu abri assim, a Microsoft ali tem o Azure Monitor, beleza, a AWS, beleza também. Quando eu entrei no Google, a observabilidade ficava, não, peraí, eu tenho que. A navegação é um pouco diferente, mas é que nem o Ulisses falou, tem equivalência, tem tudo né? Mas eu fiquei meio que perdidinha, né? Fica. Porque você É, tem é que nem assim, de uma forma mais básica, o fundamento é importante, boa parte eles são iguais em todas as clouds, só que começa cada uma a ter a sua particularidade no serviço, a forma que dispõe, né? Então, a Azure ela tem um conceito de rede diferente da AWS e diferente do Google. Então, começa o momento que você tem que entender. Então, assim, fundamento, ok. Mas quando você começar a trabalhar com esses pontos, o que eu quero dizer? Parte de network, parte de monitoramento, você percebe que é um pouco diferente. sim. Às vezes você olha, você está, um Vai, vai exemplo, ter, vai ter CPU, memória das máquinas, mas a maneira como eles a tratam os maneira, dados é diferente. exatamente, é isso. Então, às vezes o conceito daquele componente, ele é diferente das demais. Então, nesse momento, pode dar um negócio na cabeça, um susto, é esse ponto que eu falo. Então, faz o fundamento, mas quando você quiser fazer, pô, mas eu mexo com monitoramento aqui, eu quero aplicar aqui. É diferente. Então, assim, é nesse É, ponto que as pessoas vão, talvez se assustar. Mas é porque está fazendo a tradução. Se você começar ok. É um conceito, é um pouco mais diferente, é um pouco, vamos dizer assim, um grau de dificuldade talvez um pouco diferente das demais. Algumas você trilha fácil, outras não. Por isso que eu falei a AWS, que já tá no mercado. Azure, eu acho que é a mais, assim, não sei se é porque eu tô na área mais user didática. friendly. User-friendly, Mas exatamente, esse é o posso termo. falar, é verdade, porque quando o pessoal chega para mim assim, Vânia, eu falo assim, você conhece nuvem? Não, eu peço para criar conta, ó, cria conta, Vânia, cria conta nesse. Eu nunca peço para criar em um só. A Exato. maioria do pessoal que está saindo da faculdade, ou então, o pessoal gosta da interface da AWS, AWS não, desculpa, da Azure. Da Azure, porque da Azure você tem aquele conceito de você visualizar o recurso, você tem as Uhum, caixinhas. A AWS ela tem um conceito de web, você tem lá em back-end, mas você tem uma muito web, onde você tem sim. interação, tal, boa parte, sei lá, via código ou não. É GCP você tem um visual completamente diferente, conceitos diferentes das demais, daquele determinado serviço, uma tela um pouco no Azure você clica na máquina virtual, você vê todas, independente do ambiente. No GCP, na AWS você tem que selecionar a conta E da onde você quer ver. eu acho que é o Então, projeto ou trabalho que fica e- no GCP, daí você perde. é isso aí. Então, assim, você tem então aqui no Azure você tem assinatura, subscription, onde você cria. A AWS você tem account. No GCP você tem projects, que são que Isso, você cria. Você tem folders, que é
como se fosse parte de governança, é uma estrutura lógica que você pode montar ambiente de dev, e lá dentro desses folders você tem os projects. Então, assim, é um pouco completa, cada uma de uma forma, né? Oracle é uma É, conta só, é compartment name, que a gente fala, e aí é como se fosse research group, e você vai ter que montar a sua estrutura para alocar. Voltando para a pergunta que você falou dos das áreas, DBAs, isso. DBAs, a Cloud começou as primeiras, eu falo que ela foi feita para desenvolvedores no começo, né? Assim, quem desenvolve desde o Basic, ou desde que começou o Visual Studio, começou a Visão .NET, né? Vai entender que antigamente, vou falar da Azure em específico, mas era completamente dev, né? Então você tinha o Visual Studio, gerava o pacote, fazia o deploy lá, então você só tinha o desenvolvedor. Basicamente, eu acredito que sejam os primeiros assim que tinham acesso a toda a gerência daquela cloud. Ela foi feita para isso, para aplicação e ter algo dinâmico. Você tinha um perfil só de profissional. O cara que administrava, por exemplo, ele tinha que ter noção de banco, tinha que ter noção de desenvolvimento, tinha que ter noção de infraestrutura, era um perfil. Conforme foi avançando, eles viram o boom, a migração, eles falaram, pô, peraí, a gente tem pessoal de IT ali tradicional, precisamos transacionar essa galera aqui. E aí começaram a separar as rules, né, criar papéis, e aí começou todas as clouds ter essa questão de perfil de profissional. Olha, eu tenho uma rule de segurança, eu tenho uma questão de dev, eu tenho uma questão de, enfim, começou a criar isso. É, E todo o material ele foi também desmembrado, ele começou a ser separado por tópicos, né? Eu tenho o DBase. Então o que que acontece? No começo, aí até complementar, teve toda essa evolução, legal, papéis. Então, atualmente, vamos dizer assim, aham. eu consigo interagir um DBA. O DBA também teve que migrar, né? Então ele teve que também fazer os treinamentos em clouds. Absorver o E, conhecimento do prévio, né? Porque antes ele só se preocupava lá. Eu sou de uma época, gente, muito remota, né? Que eu acho que isso também é dessa época, onde cada um sabia ali, ó. O DBA, ele só era cara de banco, né? só de banco. Se ele sabia ali a parte de servidor, ele era um DBA diferenciado. Se ele sabia É, um pouquinho de rede, ele era o DBA ninja, entendeu? Hoje, com a cloud, os especialistas eles têm que ter a base de praticamente quase tudo. Não vou falar quase tudo, mas ali um pouquinho de segurança, um pouquinho de rede. E assim, o que eu vejo é que a pessoa que trabalha muito tempo num ambiente on-premises, se ela e a empresa fala assim, ó, vou para a cloud e ela não se recicla, ela corre né? Sério risco. exato. Eu passei, quando começou a virada da nova versão do Azure, né? As demais elas seguiram também. A Oracle no começo assustou muita gente. Hoje ela tem uma plataforma um pouco mais Por que robusta, assustou? porque a interface dela era muito difícil de mexer, dava muito erro. A interface web de gerenciamento dela da cloud. Então, assim, para quem estava começando, estava no conceito ali, AWS, Azure, não teve muito boa experiência, disponibilidade de serviço, uma série de coisas. Então, assim, acho que todas passaram por isso. Eu passei por momentos que hoje é difícil você falar de um ambiente, um serviço indisponível, mas antigamente tinha muito isso. O serviço ele era Hum. lançado. Imagina! Não, inclusive Ah, até hoje, às vezes é que agora melhorou um pouco a arquitetura, né, o conceito. A gente está acostumado a ter uma caixa onde eu tenho processamento, memória e dado, né? Hoje em dia, se você olhar, o processamento está numa caixa lá, o dado está em outra, a memória está em outra, é está uma completamente distribuição que existe, uma né? distribuição para poder escalar, porque não é possível ter o que tem hoje se não tivesse sido escalado. Então, o data center do Facebook, do Google, é tudo assim, né? Então, assim, falando do DBA, né? O DBA teve que. Eu dava um treinamento para pessoal que era DBA. Então, o cara só mexia dentro do banco. Só que eu falei, gente, vamos lá. Inclusive, depois surgiu de certificações para quem é de data, para administrar o banco, mas também administrar o serviço daquele banco naquela cloud. Então, assim, todo mundo teve que dar um boom. E eu falo que o diferencial hoje já né? Já está nativo. As pessoas que é de DBA que mexem em cloud têm conhecimento de serviço de cloud, alguns certificados, outros ainda estão no método tradicional, só mexe né, mas enfim, segurança ela teve que se, para quem estava acostumado com as certificações padrões, com serviço ou com caixa, que mexia com equipamento físico, ele teve que entender agora a parte de cloud.
Eu fiz muito treinamento para fazer integração de times de network, lá onde a gente Hum, trabalhava lá, entendeu? Tipo, eu dava treinamento para caras que mexiam com cyber security, segurança cibernética, né? E assim como segurança tradicional. Por quê? Para conhecer os conceitos de segurança em cloud completamente. Claro, a maioria se aplica, né? a base, Mas né? A a base base, é, mas às vezes, assim, é uma série de coisas, conceitos, né? O que que é um firewall um equipamento na cloud? Não, é um servicinho que você cria uma regra ali no sim. texto, dizendo que você permite ou não permite. Tem outros componentes, tem a arquitetura, mas assim, a pessoa tiveram que evoluir. O pessoal de aplicação teve que evoluir, o pessoal de segurança teve que evoluir. Todo mundo, acho que isso acabou Pessoal de empurrando. observabilidade também teve que evoluir, porque num Sim. passado remoto a gente só cuidava de caixa. Na É, verdade, né? Vamos lá. Antigamente, numa época jurássica, né? Até a questão de monitoramento, né? Que hoje o pessoal fala, a observabilidade e evolução do monitoramento. Sim, de uma forma mas antigamente era tudo em cilinho. Ah, não, você vai monitorar servidor. Quando veio a parte, ok, esses servidores foram migrados para a nuvem. Opa, como é que eu vou pegar o dado? Opa, como é que vou? Então, assim, lógico que a maioria dos protocolos a gente utiliza até hoje, mas teve aquela mudança. Ó, eu vou monitorar na perspectiva da caixa, né? E a perspectiva da própria nuvem, via API. Então, assim, como é que está construído, né? No caso da Microsoft, como é que estão divididas as tenants? Como é que daí vem a parte também, um pouquinho aí do FinOps, que a gente consegue retirar junto, né? Agora o custo consolidado do que está acontecendo. Eu acho que assim, uma das o pessoal fala assim: migrar para a cloud é urgente. A gente tem que tomar cuidado com essa frase. A gente pode citar aqui um monte de benefício, mas tem que tomar cuidado. É aquilo que a gente estava conversando previamente. Muita gente vai nessa e tem aquela aplicação super legada, assim, né? E dela acha que é só jogar a VM, eu vou usar aqui a máquina virtual, para a nuvem, coisa que não é. Você pode falar um pouquinho dessa parte, que eu sei que você tem bastante experiência nesse ponto. não, sim, sim. Chega O ele, que ficou, acontece? chega ele riu, ó, tá vendo, gente? É, Assim, essas coisas, eu falo para vocês, vocês não vão achar em curso, em livro, porque essa parte aí é só do dia a dia. Então, assim, profissional sênior mesmo é aquele que já apagou fogo, já viu. já. Gente, assim, quanto mais você vai trabalhando, mais você faz, não é Quase o dono possível. da empresa, assim, diretores de operação, CEO, bater nas suas costas. Fica tranquilo, não tem, tá tudo tranquilo, sem pressão, É só nesse uma nível. migraçãozinha. Daí você olha assim, opa, migraçãozinha, né? Oi? Ok, né? É. Se prepare, compartilhe a tua experiência, né? Não, sim. Eu trabalhei em data center, já tinha cloud, mas era data Uhum. center de alta disponibilidade. Eu quero dizer, serviços assim que não podia ficar quase indisponíveis, né? Para ser sincero. A empresa, trabalhei em dois tipos de data center, um deles, na verdade, em três, e um deles era 80% do varejo no Brasil, aplicação, banco, tudo estava lá. Então, assim, a gente virava à noite. Então, assim, falando da aplicação, né? Então, a aplicação, ela já é a questão, né, o desenvolvedor, a aplicação com cara de infra, esse caso sempre existiu, né? A gente fala. Então, a gente sofreu muito com a aplicação, escalava muito memória, não fazia o hype, não fazia limpeza, não trabalhava junto com a memória, principalmente na época que a gente tinha físico, a gente tinha uma Ninguém se arquitetura. preocupava com isso, faz a Não, aplicação, jogou joga lá, rodou, tá, lá. beleza. Porque o servidor físico, exatamente, ele tinha só ele. Então ele pá, jogava, e aí tinha memória, consumia CPU e tal. E antigamente, pensa só, gente, porque que cloud é um benefício? Antigamente, se você tivesse com a infra sub e não tinha como prover mais equipamento para poder suportar, você tinha que comprar. Tinha licenciamento, de renovar licenciamento. Eu tô falando de Sim. físico. Ah, Ulisses, Suporte. suporte anual. Queimou. Você quer trocar peça na hora? Você quer um suporte Gold? É pago, é caro. Né? E assim, pro técnico estar no outro dia com a peça ou no mesmo dia, em horas ali trocando. Nossa, o Ulisses falou assim, da impressão que foi ontem, cara, mas já faz mais de 10 aninhos Já, isso daí. já, exatamente. Então, assim, fisicamente a gente tinha muito problema com a aplicação. Quando deu a migração para virtual, a gente chama P2V, essa época,
servidores já, um servidor suportava vários servidorzinhos virtuais e a aplicação lá dentro, a gente teve esse problema. Por quê? Sempre teve. E aí foi que surgiu, que a gente conversou, né, New Relic, outras APMs aí de mercado para olhar a aplicação, É, entender e deixa, correlacionava, né? Pode deixa eu complementar essa parte aí, né? Que fala em observabilidade, a menina que gosta. Então, muita gente fala assim: a observabilidade de hoje é a evolução do monitoramento. Assim, o conceito de observabilidade é você observar, né? O que você tem de equipamento, enfim, o seu ambiente. Mas esses APMs, né? A pessoa fala assim: nossa, veio o APM. Gente, o APM é antigo. É muito antigo, não é uma coisa assim, é novo. Não, já existia. Vai lá, antes de usar essas palavras bonitas, observabilidade, esses vendors aí já existiam. Questão que eles já, estão modernizando por causa de cloud e novas tecnologias, né? É, exatamente. e antigamente você pegava assim, era uma solução eu vou te chamar monitoramento, né? Era uma solução para monitorar o servidor, uma solução para monitorar a aplicação, né? Daí você não conseguia correlacionar, né? E era terrível, por quê? A gente, quando de observabilidade, o que a gente percebeu, né? Até meus coleguinhas, todo mundo aí, a gente sabe. O pessoal criava as aplicações para rodar exatamente no cenário que você falou. Não se preocupar com memória, e aquele custo ficava escondido. A aplicação rodando, o up era o que Perfeito. importava. Daí o que aconteceu? Essa aplicação, ela foi migrada para cloud. Daí lá nas ferramentinhas de observabilidade era o quê? Migrar, coloca a gente lá. E daí, lógico, tem os negócios. Hoje as ferramentas estão uma maravilha, hoje elas têm a gente que descobre tudo, mas no passado, coloca lá, beleza. É que nem você falou, a memória é lá para cima. Na cloud, o modo do dinheirinho é diferente, é pelo que você usa. Então aí começou a exposição, né, o exposed da aplicação. Nossa, essa Ficou aplicação é visível. cara. Observabilidade, eu gosto. Assim, o pessoal, por que você trabalha com observabilidade? Gente, a observabilidade é o dedo duro do cliente. Você sabe como que se o cliente é cuidadoso, vai lá na ferramenta de observabilidade dele. É tipo um raio-x, sabe? Por isso que eu gosto, É sabe? Você quer verdade. saber se a empresa ela é ponta firme, tá monitorando tudo ali? Tá com seus sistemas ok? Daí você descobre se a aplicação que, olha lá o legadão, olha o legadão lá consumindo, sabe? Você consegue ver, né? Só trazendo um pouquinho assim para agora continuar, por Não, favor. não, mas é isso mesmo. Aconteceu muito. Virtual começou a expor, porque aí começava uma aplicação a influenciar a outra. Já começou assim, em data center começou já isso. Pô, peraí, minha aplicação tá lenta, o banco tá lento. Aí começava a analisar throughput, quer dizer, a comunicação do servidor com a storage, que influenciava no banco, olhava os indicadores, né? Não dava para Começou, esconder mais que a culpa é do pessoal não de dava, storage. não dava. E Não, aí é falava assim, storage. Ah. vamos migrar para cloud, né? Tá bom, migrou, fez as migrações, participei de uma das maiores da América Latina. Na verdade, a gente arquitetou e desenhou lá, fez lá o grosso, algumas coisas a gente apertou o botão, montou toda a estrutura e depois deixou a galera fazer o restante. Né? Nessa brincadeira, só que assim, a aplicação migrava e aí começavam os probleminhas, né? Aí começava a aparecer as coisas. Então aí com o skill, né, que você falou, Uhum. conhecia um pouco dessa parte de aplicação, etc. Começamos a fazer ali um drill down na coisa ali, né? De pôr, vai fazer dump, ler arquivo de dump para entender que, sei lá, onde estava falha, se estava falhando no processo de network. Gente, é para É. você ter uma noção, às vezes até a quantidade de pacote que trafega numa comunicação TCP/IP. Aí eu falo, gente, o que que é isso? Hoje toda comunicação ela é baseada nesse protocolo. Então imagina, eu tenho uma quantidade de quadro, de frame a mandar. Gente, o que que é isso que o Ulisses está falando? Gente, para eu mandar olá, um e-mail, às vezes ele né, a gente Uhum. chama na baixa estrutura, né, camada de baixo, Sim. ele quebra em vários pedacinhos. Ele tem, eu começo, é que nem aquela conversação, eu começo, olá, o outro lado lá responde, e assim por diante, aí trafega. Então, a gente pegava erros, assim, nesse nível. Então, assim, de trabalhar, então, com aplicação, serviços, trabalhar com comunicação de network, comunicação de banco, uso de memória, era uma série de coisas para cloud. E aí o custo vai lá no teto, né?
Então, assim, até também muita gente arquitetar, achar e falar, não, bota um disco X que vai atender. Sim. Ó, saiu um disco novo, esse cara aqui é mais barato. Peraí, lê as entrelinhas ali. Quando vai ver, fala, então, ele é mais barato em armazenamento, mas se você tiver alto processamento e requisitar ele de performance, o seu custo somando o Sim. custo do disco e a quantidade de performar que você vai dele é maior do que se você comprar um disco premium, tipo um top. Então, assim, começou. Então, em resumo, teve essas questões de aplicação para cloud, teve a questão de dimensionamento das máquinas, muitas vezes Sim. não seguiu. Por quê? Ah, talento, escala, joga tudo no alto. Só que não faz o tuning, né? Não faz o tuning. Então, o que Sim. aconteceu depois também? Muita gente querendo voltar. Muita gente querendo migrar de cloud, porque lá na outra é mais barato, ou por causa. Uhum. E aí começou. Sim. Só que assim, tem que afinar, tem que rearquitetar, ir para um modelo de serviço, evoluir Kubernetes, essas coisas que a gente está pensando. Por isso, deixa eu complementar aqui, por isso que é importante, aqui é um conselho. Essa experiência, se você está começando a carreira, você vai aprendendo quando você estiver assim, do lado do mais sênior, que ele fala assim, ó, você fez isso, a gente tem que analisar. Então, e para contratar também um profissional, um serviço, você tem que, assim, pega essas ideias aqui, né? Porque, assim, é isso que vai diferenciar o resultado final da cloud. E, só complementando o que a gente falou lá atrás do FinOps, como que a parte de FinOps se encaixa com isso? Porque muita gente vai para uma nuvem por causa de. Muda de nuvem por causa de custo. Como é que é a iniciativa. Tá na moda, né, gente? FinOps. Como é que o FinOps se encaixa nesse. Tá trend, gente, FinOps. Como é que o É, FinOps se encaixa nesse cenário de custos, de migração de nuvem? O que é o FinOps, que né, Ulisses? Para o não pessoal que está escutando. o pessoal é operação financeira de cloud. Eu vou falar de forma mais assim, não vou vir com Simples, termo. simples, simples. É operação financeira. É literalmente você analisar custo. Existe a gente chama de assim o ciclo do Uhum. FinOps, eu não vou entrar em detalhe, mas assim, em resumo, gente, o que acontece? Quando se foi para cloud, ok, foi lá para cloud, tá todo mundo lá, só a infra tá lá. E aí começa a falar assim, tá, chegou a conta daquele ambiente. E aí começa as discussões. Poxa, mas tá caro? Exatamente. Tá Ou, caro. mas Black Friday, nossa, subiu o preço absurdo. E aí começou esses questionamentos, diretoria, Uhum. executivo, e é normal. Alguns com a mentalidade, um mindset que a gente fala, a forma de pensar aí ainda on-premises, né? Estava acostumado com valor fixo todo mês e sabe que em cloud você estimou, fez uma arquitetura correta, mesmo ela correta, muito bem alinhada, até pelo próprio fabricante. Gente, no dia a dia, é o que você falou, a experiência, o que não está na documentação, o que não está no provider, não posso falar isso É. de boca cheia, Não, 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 assim, é sempre, diferente. sempre tem uma coisa assim, putz, vai estar na Putz, próxima documentação. é. E fora que tem coisas que não tem como escrever na pedra, não tem como escrever na documentação da cloud. Por quê? Pensa só, Cloud é dinâmico, é ponto. dinâmico, é isso, é isso. Então, assim, você estimou, ok, mas assim, existe todo um time mexendo. Então, o que aconteceu? Não tinha, precisávamos ter visibilidade, né? Visibilidade do custo, entender qual que é o serviço que subiu, por que que Sim. subiu, etc. E aí, só que isso daí, gente, o conceito, ou a questão do FinOps, o gerenciamento financeiro, é falar desde governança, envolvimento dos times, a cultura, que é o que você comentou um pouco. Quando o Sim. cara desenvolveu, o cara também entender o que ele está criando, se gera custo, tentar pensar de maneira mais otimizada, tem toda uma série de coisas que eles Sim. falam, mas no final é ter visibilidade, tomar ações sobre aquilo que você identifica e fazer esse ciclo ele ser recorrente. Então, assim, ele É, nunca acaba. É ter visão do custo. Então, o que aconteceu? Ninguém tinha visão do custo. assim, quando você tem ferramenta de observabilidade, ela É traz um isso. pouco, ela traz o custo. Mas qual que é o problema? Você vai fazer o quê depois? O que que você vai fazer? O que que Exato. você vai mudar? Vai mudar a tua aplicação? É que você falou, é um ciclo total, É um né? Por ciclo isso que eu total. falo, observabilidade eu gosto porque dedura todo mundo. Ah, tá gastando Dedura. ali, eu sei que você tá gastando. Agora, mas aí o código, o desenvolvedor fala assim, gente, aí vocês se resolvam, entendeu? Mas Exato. deixa eu trazer uma pergunta que eu acho que é assim. A gente falou de cloud.
como começar a carreira, a gente deu bastante casos assim de coisas que acontecem no dia a dia, mas falando de cloud como desafio, assim, porque muita gente, que nem você estava até comentando, tem a mentalidade on-premise. Uma coisa que eu vejo acontecer é a questão da preocupação com os dados de segurança porque está na cloud. Ainda mais assim, vamos imaginar. Às vezes eu estou conversando com amigos que não têm essa vivência de TI que eu tenho aqui, né? Você também tem, e eu faço, Vânia, mas poxa, eu não vou querer meu dado lá no, sei lá, na China, nos Estados Unidos ou na Europa. Eu quero meu dado aqui no Brasil. Como é que é? Qual é o desafio que você está vendo em explicar essa arquitetura cloud para a pessoa que não está no meio? Né? Porque para a gente é simples, uma abstração, esse layer, como é que é? E a questão de compliance, como é que vocês trabalham no dia a dia, né? Sim, compliance, a gente, na nossa empresa, a gente tem várias policies, né, políticas que a gente tem que seguir. Então, falando da que você falou da proteção de dados, né, então, por exemplo, o dado do cliente para proteção hoje no Brasil, né, ele tem que estar no Brasil, o dado principal, dados, sei lá, Metadata. metadado, da forma que é. Então, assim, dependendo do tipo de aplicação dado que você armazena, se for informação que condiz. Então, primeira coisa, a pessoa tem que ler a documentação da proteção de dados no Brasil. Tem que entender dessas normas, vamos dizer assim. Entender a norma do Brasil, entender a norma europeia e as outras normas que a gente tem, né? Então, talvez Ou ISO 20. seja, tem que estudar toda hora, né, Tem, gente? Vocês estão tem, escutando aí que tem. Eu não vou. a É, carreira em cloud, assim, a gente colocou, os mistérios da carreira em cloud. Tá, o mistério é estuda, menino, estuda, é, menina. É isso. É tipo a Ana Maria. exato. Estuda. É, não, É. e tem que ter. Por quê? Porque o cara que vai arquitetar a aplicação, ele tem que conhecer de algumas coisas, é o que você falou. Então, assim, o dado principal ele vai estar onde? Vai estar num banco aqui, ou de repente determinada informação que eu faço mais leitura, que não cai na política, eu posso ter ele em outro local, pode ter em outra região, porque no Brasil é mais caro, porque na Europa, porque nos Estados Unidos é mais barato, porque na Europa em alguns casos é caro. Então, assim, ele tem que, você vê, tem que conhecer da norma, tem que conhecer um pouco da arquitetura. Então, assim, principalmente da arquitetura que eu digo, entender que o dado principal está aqui, quem vai ser meu serviço que vai suportar meu dado. Mas Ulisses, eu tenho uma parte que é só de, sei lá, que não está na política e que eu uso muito. Preciso ter ele aqui junto com esse mesmo dado? Não, você pode ter em outro local. O seu front, a sua aplicação, em alguns casos, pode estar em outra região. E você pode Nossa. ter serviços que você pode utilizar nesse meio que vai, por exemplo, serviço que vai fazer cache do banco ali, que é um Redis, ou a aplicação ela pode estar no Brasil, atendendo no Brasil, tem casos de alta disponibilidade, então tem casos de recuperação de dados que tem que ler a tem que ler a política. É complicado eu te falar um cenário ideal, Não, mas eu posso te falar de serviços que pode, assim, aplicação ela eu posso ter um serviço global e que o usuário acesse www.minhaaplicação.com.br, ele bate nesse serviço e ele joga para tua aplicação real que está no Brasil e replicar para os Estados Unidos. E você tem você tem um outro nó nos Estados Unidos. Tem um momento eu mando para cá, quando aqui cair, eu vai para outro país e faz essa virada. e fora que Tudo tem que isso. pensar no custo também, né? Aí que tá. Exato, exato. Então, por isso que tem que pensar de forma, tem que conhecer a política e vai ter momentos que você vai esbarrar nisso, né? Então, assim, por causa, você vai ter que ter o dado aqui é um pouco mais caro, mas o que que eu consigo? De retenção do dado, o que que eu consigo de serviço que me traz um maior benefício, custo-benefício, vamos dizer assim. Então, assim, é complicado falar porque existe uma série de tipos de banco, dependendo do Sim. banco. O meu dado, ele é estruturado ou não estruturado, né? O que que é? Ele é só um arquivo texto, ele é dados que eu digo estruturado, digo, é Ulisses, o CPF dele. Você tem E que se fora os preocupar até dados com criptografia. sensíveis. Dados Esse é outro sensíveis. ponto. Além de tudo isso daí, é entender assim que esse dado armazenado, a gente chama de data rest ali, eu tenho qual que é o serviço que eu vou usar? Você tem que habilitar criptografia nesse serviço, dado armazenado
no dado que é trafegado, então o acesso da aplicação, ele tem que, então esse tráfego ele tem que ser HTTPS, algum outro tipo desse tipo, usar certificado, então tem tudo isso. Criptografia em dado armazenado e criptografia em trânsito, que a gente fala. Então, esses são 2 pontos, né? É Gente, bastante coisa. cloud é tudo, cloud é o mundo, meu Deus, imagina só. Exato. E pensar em custo, porque hoje em dia, assim, só para te cortar, hoje tudo é custo. O executivo da empresa, assim, às vezes fala, nossa, tem a melhor. Eu já passei por isso. Putz, tem a melhor aplicação, a melhor arquitetura, o melhor software que você está precisando, que te atende à área, seja para fazer uma gestão de projeto, seja um software, enfim. Eu estou falando assim, a maioria das vezes você vai esbarrar no custo. Então No você vai dinheirinho. para no dinheiro, até para quem trabalha em empresas que faz, um exemplo, estimativa para o ano fiscal, faz o projeto de É. arquitetura, tem que se preocupar muito, porque hoje é o que você falou, a trend é financeiro, o financeiro tá apertando, Ó, entendeu? eu vou dizer uma coisa. E, Cláudia, a gente tem que tomar cuidado com recursos que nós não estamos utilizando. Eu vou contar rapidinho aqui para a gente já finalizar aqui. Gente, uma vez eu fui fazer um labzinho, não vou falar qual foi a nuvem que eu deixei meu cartão de crédito lá, né? E eu esqueci da máquina. E daí, a minha aplicaçãozinha, ela começou a consumir aquela máquina. E daí, no final do mês, não foi o esperado, sabe? Daí eu tomei um susto. Imagina eu num labzinho pequenininho, porque eu já tinha passado do período de trial, tá, gente? Então eu tava lá, né, aprendendo, nossa, você é programadora, né? Como hobby, tá? Daí eu esqueci. Imagina isso numa empresa que tem uma aplicação gigante, um e-commerce. Um erro desse pode, por exemplo, teve uma Black Friday, faz de conta, teve o provisionamento, geralmente a nuvem faz sozinho, mas vai que alguém fez alguma coisa lá que deixou estático. Entendeu? Saiu de um servidorzinho, foi para 10 por causa do Black Friday, não era, fala auto-scaling, né? Não era auto-scaling, e depois a pessoa deixou lá estático. Imagina o prejuízo da infraestrutura, porque a pessoa deixou lá ligado tudo, recurso que não estava nem sendo utilizado. Aí vai da qualidade do profissional também que você está contratando para fazer toda essa gestão e processo da tua cloud, né? Porque, como o Ulisses falou, no final tudo é dinheirinho, não é? Dinheirinhos. Exatamente. Teve um caso que, por questão de segurança, fizeram uma liberação indevida, liberaram todas as portas é, externamente para uma máquina Linux, independente de ser Windows ou Linux. O custo desse ambiente ele é em torno de $300 mês. Em 5 dias, invadiram essa máquina, fizeram um data out, quer dizer, o custo de dado que sai da cloud ele é Ah, cobrado. cobrar também. Então fizeram usaram como bot, como mineração de Bitcoin, e que exato. É. Sabe para quanto foi o custo em 5, 6 dias? Ah, 7.000 dólares. Um custo mensal de 300 saiu para 7. pois é perigoso. Gente, contrata. Monitoração, porque se pegasse, eu falo que desvio diário, que a gente tem nesse nível hoje em dia, anomalia, você conseguiria falar, opa, alguma coisa está errada. É aí que vai. Monitore, Visibilidade. observe. Exato, porque Exatamente. aí falo, porque de observabilidade, as ferramentas de observabilidade elas estão tendo machine É, learning, então elas pegam anomalia. Até dentro de algumas nuvens aí, você também tem a parte de CIEM, que vai pegar os logs do ambiente, vai achar alguma coisa, algum case de segurança. Mas hoje o tópico não é segurança, mas a gente fala numa próxima. a gente fala numa próxima, ó, gente. O importante é carreira cloud, como eles falou. O importante é você começar, não tenha medo de se arriscar, né? Tipo, e pergunta, não sei, não sei. É que nem eu falo, eu ia lá, Ulisses, eu não sei, eu quero. Daí ele me mostrou, até hoje eu lembro disso, eu falei pra você. Ele me mostrou uma tabela periódica com as possibilidades de carreira em cloud. Eu olhei assim, eu falei, caraca, cara, eu só queria saber como é que. Só Mas queria saber uma lembra, né? coisa. Daí você vai lá dentro, você vai ter a parte de analytics, segurança, infraestrutura, DevOps. Daí você começa primeiro, você tomou uma na cara, você fala, meu Deus, Cláudia, é tudo isso, e depois você começa a trilhar conforme os seus skills, o que você gosta, o seu meio, daí e também né, o financeiro, qual que tá dando mais dinheirinhos ali, entendeu? É tudo que você tem que colocar na balança, não é? É isso aí. Ulisses, para finalizar, recado final, faz a propaganda do seu canal, gente. O Ulisses ele tem um canal, tá? Tem alguns passos lá de cloud, uns vídeos, já joguei para uns amigos meus, né? Fala aí um pouquinho, propaganda do seu canal e.
encerramento, considerações finais. Não, sim, sim. Quem quiser me procurar no LinkedIn também, né? Ulisses Poveda, né? Tô por lá também, no YouTube também, o P Nascimento. Me procura Ulisses Poveda Nascimento, vocês vão me encontrar. Tem alguns vídeos. Na época eu comecei com essa parte técnica, tem um blog, o nascimento.wordpress.com. Futuramente eu devo focar um pouco mais em, não mentoria, mas consultoria, falar um pouco mais objetivo em alguns aspectos, necessidades das pessoas aí que eu vejo, de mercado. Porque eu falo assim, material a gente tem hoje, então o que eu posso é Sim, direcionar. Não quero falar novamente o que o outro fala, mas eu vou montar um bacana. material um pouco diferenciado, que é essa questão da experiência, né? O dia a dia, né? A dica que eu dou, aí tem essa parte que eu te falei, dicas de providers, né? Pô, pesquisem a palavra learning, de training, vocês vão achar bastante conteúdo. E a dica que eu dou, assim, não desista, né? Não deixe nada que... nada é impossível, tá, gente? Vocês conseguem tudo aquilo que deseja. Só que, assim, trabalhe muita ansiedade, tá? A gente vive num mundo aí de depressão, ansiedade, Sim. essas palavras são vistas aí diariamente. Então, trabalhe muito isso, vai no seu limite, trabalhe a resiliência, todo dia a mesma coisa, um dia de cada vez. Então, Se assim, tudo é conheça, possível. se Se conheça. conheça, se conheça. Você quer algo? Putz, mas isso aqui é difícil. Não existe difícil, gente. Antigamente não tinha material, a gente tinha que ir atrás de livro, né? Comprar, caçar livros em biblioteca para Sim, poder ter acesso à informação. Hoje ela está aí. Mas trabalhem em ansiedade. Esse é o principal ponto, entendeu? E nunca desistam, né? Acho que essa é uma coisa mais, nem técnica, é mais, assim, psicológica, etc, legal. né? É Vai legal dar escutar base aí. para você seguir. É legal escutar isso de um sênior, Ulisses. É bacana, sabe? Porque às vezes quando a gente começa, a gente tem aquela, meu Deus, eu não sei nada. A gente está aqui hoje falando, mas a gente também já Não, passou por essa fase de insegurança, né? eu passo, gente, eu passo por isso até hoje. Ah, isso é verdade, porque às vezes a gente chega com uma tecnologia nova, meu Deus, Você gente, chega numa área, numa nova empresa, você fala, caramba, as pessoas é, começam a falar, você fala, o que estão falando, gente? gente, é que nem, por exemplo, chega uma tecnologia nova, eu fico pesquisando, eu gosto de ficar olhando tendências que vem pelo Gartner, etc. Daí eu falo, meu Deus, o que tá vindo aqui? Então, assim, o mais difícil que eu considero é aquele primeiro fiozinho quando você decide a focar na carreira, principalmente quando você não conhece ninguém, não conhece nada e você vai com a cara e coragem. Depois é como um artista lançando um álbum novo. Sempre vai ter o nervoso, sempre você vai ter que estudar, aprender, mas você já vai incorporando isso e quando vier um projeto muito difícil, você vai ganhando a famosa, que nem o Ulisses falou, resiliência e vai se tornar um bom profissional. E daí, Exato, futuramente, vocês vão ter os seus TikToks, YouTubes, Instagrams e vão estar passando a exato. mensagem, ou então metaverso, a gente não sabe, né? O que vai Tudo por lá, né? acontecer. O que vai acontecer, vocês vão estar sendo as pessoas que vão estar aí plantando sementinhas e ver o que vai acontecer no futuro. É muita tecnologia, né, Ulisses? Fala sério. Exato, exato. E é isso, se desafie, né? Isso. Nunca se acomode. Dificuldade a gente vai ter sempre. Dá o primeiro passo, o resto você vai ver que vem natural. Beleza. É isso aí. Gente, obrigada, Ulisses. Valeu e até o próximo episódio do Até que é Pop. Tchauzinho, Obrigado, Ana. pessoal. Até E mais, gente. até. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau.